Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Espero que você seja bem-vindo a este vídeo. Ou será que eu deveria dizer, espero que tu sejas bem-vindo a este vídeo? Hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre o uso de tu e você no Brasil. Tem um vídeo mais antigo aqui no canal, no qual eu falo sobre a diferença entre tu e você, se existe alguma diferença entre tu e você. E hoje nós vamos fazer mais algumas reflexões sobre o uso do tu no Brasil. E também tudo isso por causa de uma música que viralizou recentemente no Brasil, e uma música que a cantora usa o tu. Então, vamos conhecer, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Esse, na verdade, é um tema bastante polêmico. E é um tema polêmico porque no Brasil atualmente, eu diria que o você, ele é muito mais utilizado. E quando eu digo que ele é mais utilizado, significa que mais pessoas falam você do que tu. Mas, atualmente no Brasil, falar você ou falar tu significam a mesma coisa. Por que eu tô dizendo isso? Porque antigamente o você tinha uma ideia de algo mais formal. É como se fosse um usted do espanhol. É como se fosse um vous do francês, por exemplo. O você vem de uma expressão que é vossa mercê. E com o tempo, o vossa mercê se transformou em vós me ser, que hoje é você. E que não é mais algo utilizado em situações formais, para pessoas mais velhas, hierarquicamente superiores. Nós não temos mais essa ideia. Então, tu e você têm os mesmos usos. Então, eu diria que é algo mais regional. Se você precisar, por alguma razão, ser mais formal com alguém, principalmente por causa de idade, alguém mais velho do que você, os brasileiros utilizam o senhor ou a senhora. Por exemplo, se você vai oferecer um café para essa pessoa, você poderia dizer: o senhor aceita um café? A senhora aceita um café? Em vez de dizer você aceita um café. Particularmente, eu quero dizer para vocês que nós brasileiros, no geral, somos bastante informais. Então, em muitos e muitos contextos, que para algumas culturas seria super inadequado falar você ou tu, nós brasileiros utilizamos. Porque, na minha opinião, nós brasileiros somos um pouco mais tranquilos com relação a esse tipo de formalidade. A polêmica que envolve esse assunto é que muitas vezes a pessoa que utilizar o tu no Brasil, ela vai utilizar o tu com a conjugação da terceira pessoa e não da segunda, como diz a gramática normativa. Vou dar um exemplo para vocês. O verbo trabalhar no presente do indicativo, a conjugação é eu trabalho, você trabalha, ele, ela trabalha. Então, você, ele, ela e também a gente é sempre igual, né? Você trabalha. Mas, se você fosse utilizar o tu, teoricamente, você deveria dizer tu trabalhas. Mas muitos brasileiros não falam mais tu trabalhas, e sim tu trabalha. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tenho uma opinião que a língua, ela é viva, ela está em constante transformação. E se cada vez mais falantes, mais pessoas, ultimamente têm falado tu trabalha, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu quero falar para vocês que sim,
existem brasileiros que falam tu e que também existem brasileiros que fariam essa conjugação na segunda pessoa do singular, como diz a gramática. E essas pessoas diriam tu trabalhas. Eu sou uma pessoa de São Paulo, eu moro na capital do estado de São Paulo. E com muita propriedade eu posso te dizer que raramente você vai ouvir as pessoas falarem tu aqui na minha cidade. O tu, ele é mais restrito a algumas regiões particulares do Brasil. Por exemplo, algumas regiões do extremo sul. Por exemplo, algumas regiões do norte. Por exemplo, alguns lugares do Nordeste, alguns lugares do Rio de Janeiro. E nesses lugares, muitas vezes, as pessoas vão dizer tu trabalha e não tu trabalhas. Eu conheço uma professora maravilhosa, muito legal, a Gisele, que ela é do Maranhão. E sempre que eu converso com ela por áudio do WhatsApp, ela tem essa característica de sempre conjugar o tu na segunda pessoa do singular. E é sempre muito interessante para mim quando eu escuto a Gisele falando, porque ela conjuga na primeira pessoa do singular. Eu acho interessante ouvi-la. Então ela sempre vai falar com o tu na segunda pessoa do singular. Mas eu também conheço pessoas do Brasil que falariam o tu, porém com essa conjugação da terceira pessoa do plural. Muitos brasileiros mais tradicionais e puristas não gostam dessa ideia, mas eu não estou fazendo esse vídeo hoje para julgar se deveria ser tu trabalhas ou tu trabalha. Eu não estou aqui para dizer o que é correto, o que é incorreto. Eu estou aqui para falar para vocês o que acontece no momento no Brasil. Em Portugal, essa situação é completamente diferente. Se você é português, se você mora em Portugal, eu adoraria ler um comentário seu sobre essa situação para você me dizer como é o uso do tu em Portugal. Eu tô falando para vocês como é o uso atualmente do tu no Brasil. E por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Porque recentemente viralizou uma nova música no Brasil, de uma cantora pop chamada Luísa Sonza. A Luísa, ela é bem jovem, ela tem 20 e tantos anos. E ela fez uma música pro namorado dela, ou talvez ex-namorado. Essa é uma grande fofoca que tá acontecendo no Brasil agora, porque a Luísa fez uma música em homenagem ao namorado chamado Chico. E algumas semanas depois eles terminaram esse relacionamento. Então vocês já devem imaginar que foi uma grande fofoca, uma grande repercussão. Houve uma grande repercussão na mídia, nos jornais, nos portais brasileiros. Essa música, que se chama Chico, é, como eu disse, uma homenagem ao namorado dela, que se chama Francisco. Vamos lembrar que o apelido de Francisco é Chico. E também tem uma referência, uma homenagem muito importante ao meu artista brasileiro favorito, Chico Buarque. A música da Luísa Sonza diz assim: Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. E é uma referência a uma outra música do Chico Buarque, já mais antiga, que na música ele diz, como se fosse uma mulher falando: se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Essa música se chama Folhetim, ela é dos anos 70 e ficou muito famosa na voz da Gal Costa, a eterna Gal Costa, que cantou essa música. Depois você pode procurar aqui no YouTube, ela é muito linda, eu gosto muito dela. Enfim, houve essa homenagem ao grande Chico Buarque, que tem o mesmo nome do ex-namorado da Luísa. Mas qual foi a grande repercussão e algo que
vocês me perguntaram muito lá no Instagram. Se ainda não segue o Brasileirices no Instagram, @canal Brasileirices, vai lá. Porque muitos de vocês acharam bem interessante essa música. E me perguntaram, nossa, Camila, tu? Então vocês falam tu no Brasil? E olha que interessante, a música diz, se tu me quiseres. Então, para muitos dos seguidores, isso foi uma novidade. Então, eu imagino que se você está assistindo esse vídeo aqui, e se você for um estrangeiro, eu acredito que você tem mais afinidade, ou você conheça mais, estude mais, tenha mais professores do português da variante brasileira. Então, muito provavelmente você tem pouco contato com o tu. Me fala aqui nos comentários se isso é verdade, se você conhece pouco o uso do tu. Então, aconteceu essa curiosidade, vários de vocês me perguntaram e ficaram curiosos também, porque a música é bem bonitinha, eu gostei bastante da música, ela é bem romântica. Infelizmente, agora a gente já sabe que esse casal não existe mais, mas a música ficou, a música é bonitinha, a música é uma homenagem ao meu artista brasileiro favorito, Chico Buarque. Então, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui com vocês hoje para mostrar para vocês como é a conjugação do tu, que é algo que gera muita curiosidade. Eu tô usando o site Conjuga-me, um site que é muito útil para pesquisar conjugações, conjuga-me.net. Eu escrevi aqui o verbo trabalhar, então vamos pensar em um verbo regular que termina em AR, a primeira terminação, né? E eu vou mostrar para vocês, então, como que ficaria esse verbo trabalhar em todos os tempos verbais conjugados no tu, para você conhecer e depois me falar o que você achou, se você gostou. Vamos começar com o verbo trabalhar no presente do indicativo. Eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades com o indicativo. Presente. Tu trabalhas. Tá? Então, a gente acrescenta esse S. Lembrando que se fosse você, seria você trabalha. Então, eu sempre vou mostrar primeiro tu e depois o você, para vocês fazerem essa comparação. Então, mais uma vez, tu trabalhas e você trabalha. No pretérito perfeito, seria tu trabalhaste e você trabalhou. Esse é bem diferente, né? Eu acho que é o mais diferente da lista. Para o pretérito imperfeito, tu trabalhavas e você trabalhava. O futuro do presente seria tu trabalharás e você trabalhará. E o futuro do pretérito, muito conhecido como condicional por muitos de vocês, seria tu trabalharias e você trabalharia. Então, acho que vocês observaram já um padrão. O padrão aqui é o quê? A letra S, não é? Trabalhas, no pretérito imperfeito é mais diferente, trabalhaste. Mas no pretérito imperfeito voltamos com o S, trabalhavas, trabalharás, trabalharias. Olha, que interessante. O imperativo, ele vai ter algumas particularidades com o tu. Olha só que coisa louca, gente. Com o imperativo, aquele modo que a gente usa para dar ordens, comandos, o tu é tu trabalha. Olha que interessante. Tu é trabalha e você é trabalhe. Então o A se transforma em E. Tu trabalha, você trabalhe. Mas quando passamos para o imperativo negativo, esse verbo muda. Dá para acreditar? Então, na afirmativa é tu trabalha, mas na negativa é tu não trabalhes.
que tu não trabalhes. Gente, muda. Mas como você não muda, tá? Você não trabalhe. Então tem esse detalhe, essa particularidade muito importante. Vamos para o subjuntivo, então. Você já sabe que o presente do subjuntivo é exatamente igual ao imperativo. Então, com o presente do subjuntivo seria tu trabalhes e você trabalhe, desejo que você trabalhe, espero que você trabalhe e que tu não trabalhes. Mais uma vez a letra S. O pretérito imperfeito, tu trabalhasses. Esse eu confesso que eu nunca vi, assim. Não é algo que seja muito familiar pra mim, sinceramente. Tu trabalhasses. É bem diferente pra mim. Porque eu tô mais acostumada com você, que é se você trabalhasse. Mais uma vez, se tu trabalhasses e se você trabalhasse. E o futuro do subjuntivo, que agora sim é o que a Luísa usou na música dela, né? Se acaso me quiseres, na versão do Chico Buarque, e se tu me quiseres, na versão da Luísa, isso é o futuro do subjuntivo, com o verbo trabalhar, um verbo regular, tu trabalhares e você trabalhar. E essas, então, foram as terminações de verbos regulares terminados em AR. Se você tiver curiosidade de conhecer verbos irregulares e outras terminações, eu te aconselho aí nesse site. É um site que eu uso bastante. E se você gosta muito de estudar os verbos, eu quero te convidar a fazer parte do meu curso online de tempos verbais, o Guia Completo dos Tempos Verbais em Português Brasileiro para Estrangeiros. É um curso online com 15 módulos gravados, tudo disponível, cheio de exercício para vocês. Cada módulo é dedicado a um tempo, a um modo verbal do português brasileiro. Então eu espero muito que você aproveite e que possa se aprofundar e se tornar um especialista no estudo dos verbos. Fala pra mim o que você achou disso, se você gostou do tu, se eu te inspirei a usar mais o tu, ou se você vai continuar utilizando o você, que tá tudo bem, você pode usar o que você quiser. Mas na minha visão, acredito que o uso do tu hoje no Brasil seja algo mais regional. Depende da região de onde você é, onde você está, e não mais sobre essas formalidades, tá certo? Muito obrigada. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem os links dos meus cursos e materiais de português para estrangeiros. A gente se vê por aqui pelo YouTube e lá pelo Instagram também. Tchau, tchau!